Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida. Por favor, abra a sua Bíblia na carta ou na epístola de Judas. De Judas, a nossa leitura vai se concentrar do versículo 17 ao 23, mas com foco nos versículos 21 e 22. 20, 21 e 22. Epístola de Judas, essa carta antes de Apocalipse, escrita por esse grande pastor chamado Judas. E ele trata de uma questão muito importante nessa carta, a respeito dos falsos mestres que entram dentro das igrejas, mas também a partir do versículo 17, ele se volta para a igreja e passa a instruir a igreja acerca de como eles deveriam se guardar desses falsos mestres com falsos ensinos. E nesse exato momento, tenha você e eu certeza de que alguém corre perigo. Talvez seja você, talvez seja seu filho, talvez seja o seu esposo, a sua esposa, quem sabe seus netos, quem sabe um parente, um irmão, tia, tio, com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, pensamentos que levam a pessoa a um falso evangelho, a uma falsa doutrina, a falsos ensinamentos, passando-se por verdade, mas não sendo verdade. Então, não pensemos nós que nós estamos isentos de sermos bombardeados por falsos ensinos. Não estamos. Nós não estamos. Pela televisão e pelo rádio hoje, esses falsos mestres têm se introduzido nos lares, têm se introduzido até mesmo na vida de pessoas crentes, professas, e têm feito danos terríveis, abalado fé, a ponto do pastor ter que começar trabalho de aconselhamento pastoral, os presbíteros da igreja, aconselhando, orando com a pessoa. Você vai ver nessa carta pelo menos 3 tipos de pessoas que você pode encontrar na igreja, e pode ser que você esteja num desses 3 casos. Então, o pastor Judas, esse pastor tão querido e amado, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento você vai encontrar pelo menos 8 Judas, mas desses 8, somente 2 têm alguma filiação com Tiago, que está no versículo 1 dessa carta. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Só que o outro Judas é filho de Tiago, então ele não pode ser esse Judas aqui. Então esse Judas aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que vai estar lá na lista de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, a lista dos irmãos e das irmãs de Jesus. Das irmãs não fala, mas dos irmãos sim. E está lá Judas, está lá Tiago. Então trata-se de um irmão de Cristo, irmão
meio-irmão por parte de José, né? De sorte que eu quero levar você ao versículo 17, por favor, acompanhe a minha leitura. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Curve a sua fronte, eu quero orar. Ó Pai, nesta hora eu quero te agradecer por estar aqui com a tua igreja reunida para culto ao Senhor. E nesse momento, Pai, dá-nos a tua palavra, dá-nos o pão espiritual que é o Senhor Jesus Cristo, o evangelho das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abençoe aqueles visitantes que estão aqui pela primeira vez. Abençoe todos eles, ó Pai, que eles possam sair daqui nessa noite, ó Deus, com a tua palavra na mente, no coração, ó Deus, dispostos a começar uma nova vida com Cristo Jesus e por Cristo Jesus, Pai. E abençoe nossas famílias, abençoe o pastor dessa igreja, reverendo Márcio, que está no Supremo Concílio nessa hora, Senhor. Seja com a vida dele e com a vida de todos os delegados que lá estão, Senhor. Conduza aquela reunião, Deus. Seja o Senhor o centro de tudo ali, ó Pai. Oramos e pedimos isso como igreja, Senhor, reunida em Teu nome. E que, ó Deus, Tu me capacites a expor a Tua palavra, para que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra possa, pelo Teu Espírito, promover salvação, ó Deus. Edificação, Senhor, em nome de Cristo, amém. O Senhor Jesus Cristo, quando reuniu o colégio apostólico, ele passou 3 anos com os apóstolos, ensinando os apóstolos, instruindo os apóstolos, e os enviou o mundo afora. E de sorte que foram feitas várias viagens missionárias, plantado igrejas sendo edificadas, sendo fortalecidas na palavra do Senhor, até que em meados da década de 60 depois de Cristo, isso Cristo assunto aos céus, os apóstolos já tinham plantado várias igrejas, e o Império Romano já perseguindo bastante a igreja do Senhor Jesus Cristo, através da vida dos cristãos, porque não existia templo. A igreja, vocês sabem, eram nas casas, nos lares, nas cavernas, nos buracos, escondidas, se reuniam dentro dos lares, mas a igreja não deixava de se reunir, a igreja não deixava de prestar culto. Então, na década de 60, essa carta provavelmente foi escrita 67, 68, não é uma data certa, é uma data aproximada, um pouquinho antes da destruição de Roma, em 70. Alguns dizem que por Nero, e Nero culpa os cristãos. Então essa carta é um pouco antes disso, porque Judas não cita esse grande acontecimento. Então os estudiosos acham que ela veio um pouquinho antes de 70, 65 até 68. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque esse era um momento crucial na vida da igreja cristã. E em todos os momentos da igreja, na história da igreja, serão momentos cruciais. Porque nós vimos hoje de manhã, desde Gênesis, que a serpente, Satanás, o nosso acusador diante de Deus, ele procura desviar a igreja da verdade. Ele procura pegar a verdade de Deus e distorcer a verdade de Deus. E eu quero nessa noite, através do que Judas escreveu, falar com as crianças que estão aqui,
que estão sendo bombardeadas via celular por joguinhos com mensagens subliminares, e que se ela não estiver sedimentada na verdade do Senhor Jesus Cristo, esses jogos podem de alguma forma formar pensamento, formar convicções que não condiz com a palavra de Deus. Então essa palavra é direcionada também às crianças, aos pais das crianças. Essa palavra é direcionada a você, que tem um parente que escuta programa televisivo, vê programa televisivo, onde o pastor ensina a pessoa a determinar a bênção de Deus, como que apontando o dedo para Deus, o Senhor é obrigado a dar a minha bênção. Essa mensagem é para jovens que estão assentados nas carteiras das escolas, que estão assentados nas carteiras das universidades e das faculdades Brasil afora, em que são bombardeados pelos professores com teorias de Oparim, teoria evolucionistas, teorias de que Adão e Eva é mito, de que a Bíblia é um livro qualquer, é papel que aceita tudo. Então, todos nós somos bombardeados, vilipendiados pelo mundo, por Satanás neste mundo, e nada melhor do que a palavra de Deus para nos guardar. Então, Judas se coloca de forma muito humilde. Ele não fala, eu sou meio irmão de Jesus Cristo, ou eu sou irmão de Jesus Cristo. Ele abre essa carta dizendo, servo de Jesus Cristo. Ele tem essa consciência, ele guardou essa consciência. E ele diz que você, a qual Deus colocou como alvo do amor dele, derramado em seu coração, através do Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo primeiro ele fala dos chamados, dos amados e dos guardados por ele. Você então, através desse amor de Deus em Cristo Jesus, você é chamado, você é guardado, como diz aqui, e você é amado por Deus. Não com qualquer amor, mas com um amor sacrificial, com um amor que levou o Deus Pai a enviar o Deus Filho. E na pior morte do Império Romano, que era a morte de cruz, morrer por você que crê. Então essa carta é para você. Se você está ouvindo essa carta com cordas do amor sacrificial de Jesus Cristo no seu coração, se o que você leu aqui está latejando agora na sua mente, sendo trabalhado pelo Espírito de Deus para que você entenda, essa carta foi escrita para você. E nessa carta, no versículo 3, você é chamado a uma batalha. Porque o pastor Judas, ele estava escrevendo sobre a comum salvação que eles obtiveram em Cristo Jesus, quando ouviram o Evangelho, até que chegaram notícias no ouvido desse pastor de que a igreja estava sendo bombardeada com falsos ensinos. E aí no versículo 3 ele diz, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela vossa fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A batalhar por essa fé. Se você é alguém que crê em Cristo, foi regenerado, está salvo, você foi chamado para essa batalha. Você está dentro dessa batalha, que acontece na sua mente, que acontece em cada membro do seu corpo, que acontece na sociedade que você faz parte. E essa batalha envolve você, envolve a palavra de Deus e envolve o inimigo maior de Deus, Satanás. De sorte que ele vai descrever qual o falso ensino que esses falsos mestres estavam tentando introjetar dentro da igreja. No versículo 4 ele vai deixar claro isso. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano
e Senhor Jesus Cristo. Pessoas dentro da igreja, mas que com o comportamento, com a moral, com a ética, com ensinamentos falsos, negam até mesmo o senhorio de Jesus Cristo. E essas pessoas, ele vai tratar com uma palavra adjetivando, dizendo assim, eles são libertinos. Eles pegam a graça de Deus, a liberdade que nós temos em Cristo e transformam em libertinagem. Ou seja, eles ensinam assim, você pode viver do jeito que você quiser viver. Porque no final das contas, Deus é amor. E se Deus é amor, mesmo você vivendo do jeito que você quiser viver, no final das contas, Deus vai te salvar. Porque Ele é amor. Ele vai ser bonzinho com você no último dia. Esse ensino existe até hoje. Ele permanece até hoje. E às vezes ele permanece no inconsciente da pessoa, que está afastada de Deus, desviada de Deus, que está fraca na fé, ou a pessoa que nem conhece Deus. Ela é dominada por esses pensamentos. Ah, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso da Bíblia, eu tenho a minha própria religião, eu sou um livre pensador, e vai vida afora. E a libertinagem é isso, é você pegar essa graça de Deus e transformar em algo deplorável diante de Deus. O fato de nós termos liberdade para vivermos diante de Deus, nós não vamos viver de qualquer jeito. Esses ensinos estão por aí, nas escolas, porque a sua criança, lá na escola, ela pode chegar em casa e perguntar, por que o meu coleguinha pode falar palavrão e eu não? A sua filha adolescente pode te perguntar assim, por que as minhas colegas podem usar microshort e eu não? Ou você, fraco na fé, se não se guardar no amor de Deus, começar a caminhar por um caminho muito perigoso, descrito pelo pastor Judas a partir do versículo de número 22. Ele fala, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Por que você precisa se guardar? Porque pode ser mesmo pessoas que estão dentro da casa de Deus, frequentando a igreja, professo, mas essas pessoas podem cair em dúvidas. E essas pessoas precisam de compaixão. Tem outro tipo de gente dentro das igrejas, que diz o versículo de número 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Tem pessoas que já estão dentro do fogo, convencidas de que a vida que elas estão levando é uma vida que agrada a Deus, mas não agrada a Deus. Elas estão no olho do furacão, perdidas, mas elas falam, não, eu estou vivendo do meu jeito, e é assim que eu quero viver. Totalmente perdidas e convencidas de que estão num caminho certo. Ouvindo a voz da consciência, ouvindo às vezes a voz do coração, que a Bíblia diz que é desesperadamente enganoso. E existe um outro tipo de pessoa no versículo 23. Quanto a outros, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada. Ele vai usar uma linguagem meio hebraica. É o seguinte, tem pessoas na igreja que às vezes está com a vida tão enrolada, tão emaranhada com o pecado, que quem vai ajudar tem que ter muito cuidado para não cair no mesmo erro. Eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, e já chegou aos meus ouvidos notícia de colega que foi aconselhar mulher e caiu no pecado. Isso já chegou aos meus ouvidos quando eu estava lá em Belo Horizonte, um colega de presbitério. Muitos líderes de UPA, líderes de UMP, muito cuidado quando for resgatar alguém, porque a pessoa está tão emaranhada, porque se não for uma pessoa espiritualmente preparada na palavra, com firmeza na palavra, a pessoa que vai ajudar pode cair no mesmo pecado. Então, todas
essas situações perigosas, espiritualmente perigosas, elas acontecem dentro das igrejas. Então, o pastor Judas, a partir do versículo de número 20, ele vai chamar agora a sua atenção para o tema central, que está do versículo 17 até o 23. Mas acompanha aí o versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O versículo 20, ele começa dizendo, edificando-vos. E ele diz também orando, mas é no 21 que está a ordem. Porque no 20 está aí um gerúndio, edificando-se, orando. E no 21 ele diz, guardai-vos. E aí ele repete um outro gerúndio no 21, esperando. Então, qual que é a ordem aí desse pastor para essa igreja? Desse homem de Deus, sendo usado por Deus para escrever a revelação inspirada por Deus e instruir essa igreja contra esses falsos ensinamentos que vai minando a vida espiritual da pessoa e muitas vezes ela se encontra em dúvida, ela se encontra no meio do fogo, muitas vezes perdida. E quem sabe você chegou aqui nessa noite numa dessas 3 situações e você está precisando de ajuda. Então, a instrução para a igreja é, guardai-vos no amor de Deus. Primeira coisa, guardai-vos no amor de Deus. Esse é o imperativo. Essa é a ordem. Olha, veja bem, o amor de Deus, ele resumidamente é assim: Deus me amou e eu devo amá-lo. Esse é o resumo do amor de Deus. Deus te amou e você deve amá-lo. Então, diante dessa ordem, ele fala assim, guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, permaneça firme no amor de Deus. Você, visitante que está aqui pela primeira vez, que ainda não passou por uma experiência real com Cristo, ou pode ser que esteja meio perdido, buscando uma igreja para ouvir a palavra, essa palavra é para você. Ele está dizendo assim, você precisa se guardar no amor de Deus. Mas no versículo número 1 ele disse, no versículo de número 13 da carta, ele vai dizer comparando os falsos profetas, os falsos ensinadores. Eles são ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais têm sido guardadas para a negridão das trevas. Então veja bem, no versículo 1, você é guardado por Jesus Cristo. No versículo 13, quem é falso ensinador, quem é falso profeta, quem não anda com Cristo, quem vive no falso ensinamento do mundo, nas falsas doutrinas do mundo, essa pessoa vai ser guardada para as trevas. Deus derramará o cálice da ira dele, como justo juiz, não como déspota, não como tirano. Mas aí no versículo de número 24 da carta, tem esse paradoxo novamente. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. No versículo 1, ele te guarda. No versículo 24, ele é poderoso para te guardar. Mas no versículo 21, ele fala, guarde-se. Então eu te faço uma pergunta, o texto nos faz uma pergunta. Precisamos refletir. É Deus que te guarda, vamos pôr no plural, é Deus que nos guarda ou sou eu que me guardo? O fato de Deus nos guardar não exclui a necessidade de nós nos guardarmos. É isso que o pastor Judas quer que nós aprendamos no início dessa carta, no meio dessa carta, no final dessa carta. O fato de Deus te guardar, e veja bem, Deus te guarda tanto que se realmente você é um convertido, realmente você passou por um novo nascimento, realmente você demonstra na sua vida
na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de ver, que você é uma nova criatura, as coisas velhas realmente ficaram para trás, conforme 2 Coríntios, apóstolo Paulo, capítulo 5. Se realmente você é um desses, aí no 24 está escrito que ele vai te guardar dos tropeços. A palavra tropeço aí é a mesma palavra para apostasia. Ele te guarda até de uma apostasia. Mas isso não exclui de você e eu nos guardarmos. Mas guardarmos em quê? Porque você e eu por nós mesmos não podemos nos guardar. O DNA do pecado ainda está em cada membro do seu corpo. É você se guardar no amor de Deus. E só quem conheceu Jesus Cristo sabe o que a Escritura diz sobre o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no seu coração. O amor de Deus foi derramado no meu coração. O amor de Deus foi derramado no coração daquela pessoa que creu. Isso foi uma obra espiritual feita por Deus soberanamente. Só quem tem essa experiência com Deus, soberana, de Deus para a pessoa, pode explicar, mediante a Escritura. É guardar-se nesse amor que foi derramado na sua vida, e agora, sabendo que Deus te ama, você vai amá-lo. Você vai permanecer firme no amor dele, não dando ouvido para falsas doutrinas, conferindo com o que você está ouvindo na televisão, no rádio, ou até que o seu coração enganoso querendo levar você a tomar decisões erradas na sua vida, você vai se guardar no amor de Deus. No amor de Deus. De que forma então? Como você vai se guardar? Essa é uma outra pergunta. Porque você não pode se guardar por si próprio. Você não pode se guardar de qualquer jeito. E se você não guardar-se dessa forma, e eu também, você corre um alto risco de cair nessa lista do que está no fogo, do que está com dúvidas terríveis. Ah, pastor, eu não posso ter dúvida, não? Pode, mas que essa dúvida não te leve por um caminho da apostasia, que essa dúvida não te leve a praguejar Deus, que essa dúvida não te leve a duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, suficiente para a sua vida. Porque nos bancos de igreja estão pessoas com muitas dessas dúvidas, porque não está se guardando no amor de Deus. Então, como o pastor Judas traça esse guardar-se no amor de Deus? Primeira coisa, versículo 20: edificando-vos na vossa fé santíssima. Edificando-se na fé santíssima. A ideia aqui, metaforicamente falando, é a ideia de construir um edifício, tijolo por tijolo, mas debaixo de um alicerce muito poderoso, muito bem feito, muito bem sedimentado. Aí você vai edificando a sua vida. E isso ecoa o que o apóstolo Paulo escreveu, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificando-vos sobre o fundamento dos apóstolos. Esse edificar-se na fé santíssima, essa palavra fé aí, não é aquela fé objetiva do ato de você crer em Deus. A palavra fé aí, ela diz respeito às Sagradas Escrituras, ao depósito da sua fé, aonde que a sua fé está depositada, nas páginas da Escritura, no Evangelho da Boa Nova do Senhor Jesus Cristo. É nessa fé que você tem que edificar a sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho edificado. Será? Porque uma coisa é eu falar que eu estou edificando a minha fé, mas uma coisa é eu não ser submisso à liderança da minha igreja. Uma coisa é eu dizer que eu estou sendo edificado, sim, e outra coisa é eu viver em pé de guerra com meu marido e com a minha esposa. E a minha casa e o meu lar ser um inferno, e na igreja está tudo bem. Uma coisa é eu dizer que estou edificando a minha vida, conforme está escrito aqui. Outra coisa é um irmão não conversar com o outro, e estão frequentando a igreja. Então a coisa é muito mais profunda, e os irmãos sabem disso. Aqui é uma batalha espiritual.
Você tem que se guardar todos os dias. Uma coisa é você dizer que está se guardando, outra coisa é você ter domínio próprio, viu, adolescente, dentro do banheiro da sua casa, para não pecar contra Deus, dando vazão aos desejos da sua carne. Falo para os adolescentes e jovens namorados, se guardarem quando estiverem no carro com as suas namoradas, quando estiverem em outros lugares, longe da igreja, longe dos olhos dos pais, dos avós, que zelam por suas vidas, do seu pastor, dos seus presbíteros. Deus quer te guardar, Deus irá te guardar, mas a ordem dele para a sua vida hoje, você está se guardando? De que forma você está se guardando? Primeira coisa, edificando a sua vida na fé. Você está sendo frequente na casa de Deus? Você tem procurado frequentar a escola dominical para que os professores ensinem a sua vida a palavra de Deus e vai colocando mais tijolos aí? Você tem frequentado estudo bíblico? Você tem tirado um tempo para meditar sozinho na Escritura, fazendo uma leitura de carreirinha, de Gênesis a Apocalipse, procurando ver um panorama da revelação do amor de Deus para a sua vida? Você tem tirado 5 ou 10 minutos no mínimo para dobrar os seus joelhos no chão e orar? Que é agora a segunda parte desse guardar, primeiro edificando a sua vida. E o apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 32, ele se despede dos presbíteros da igreja, Atos 20, texto tremendo, versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Quem tem poder para edificar a sua vida? A palavra de Deus. Viu, crianças? Não é 70% do tempinho precioso de vocês no celular jogando joguinho, não. Joga joguinho no celular, mas lê a palavra com o papai e com a mamãe. Tira tempo para orar com o papai e com a mamãe. Viu, adolescentes? Quem vai edificar, quem vai construir a vida espiritual na idade terrível que é a de vocês, que tem adolescentes que têm rupturas na infância porque o pai brigava muito com a mãe, e é a palavra que vai ser o seu pai maior, é a palavra que vai ser seu psicólogo maior, é a palavra que vai ser o seu divã maior. Não há outro caminho. E se você procurar outro caminho, jovem e adolescente, você vai se estrepar na vida. Porque as teorias do mundo vão entrar na sua cabeça, mas faz sentido. Não faz sentido. Porque não está de acordo com a revelação do amor de Deus pela sua vida. Há uns anos atrás, na década de 90, lá no Rio de Janeiro, um empresário, que também foi deputado em Minas Gerais, chamado Sérgio Naia, construiu 2 prédios, 2 torres. Algum tempo depois, a Palace 2 caiu, 8 pessoas morreram, 120 famílias ficaram desabrigadas, e até hoje não receberam na justiça o que lhe é devido. 2 coisas, 2 causas. Primeira coisa, erro de cálculo no projeto. Segunda coisa, foi construído o Palace 2 com material inadequado, areia do mar, para baratear o custo. Se você, jovem e adolescente e irmão em Cristo, se nós não construirmos a nossa vida com o material que Deus deu, ela pode cair, ir caindo, até chegar no ponto de nós estarmos lá no fogo, e o pastor, os presbíteros da igreja, ou um irmão que Deus usar, maduro na fé, ir lá e arrebatar você do fogo. Guardai-vos no amor de Deus. Primeiro, edificando a sua vida. E quem que edifica a sua vida? A palavra. Agora a segunda coisa, está aí no texto. Ele vai dizer, versículo 20, orando no Espírito Santo. Antes de entrarmos nesse segundo ponto, deixa eu te falar aqui. A nossa igreja presbiteriana tem muitos departamentos. Tem coral, tem orquestra, tem jovens, adolescentes, crianças. Todos
todos, sem exceção, todos os ministérios da igreja devem resultar em edificação pela palavra. Todos. Todos os ministérios da igreja têm que ser edificados pela palavra. Senão dá problema. Agora vamos para o segundo ponto, de guardar-se no amor de Deus. Primeiro é se edificando com a palavra. Nada mais que a palavra. Só a Escritura. Só a Escritura. Agora, orando no Espírito Santo. Tem uma outra tradução que eu estou gostando muito, é a NVT, a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Na tradução dela, eu não anotei aqui nos meus alfarrábios, mas eu me lembro. Orando no poder do Espírito. Então aqui, veja bem, você acha que nós achamos que vamos guardar a nossa vida no amor de Deus, de forma firme, se não nos edificarmos com a palavra e nem orarmos no Espírito? Nada feito. A palavra e a oração tem que ser a base da nossa vida. Foi assim em Atos capítulo 6, quando os apóstolos estavam atarefados e eles falaram assim: olha, vamos eleger aqui uns diáconos, eles vão cuidar das mesas, das viúvas, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, e ao ensino da palavra. Engraçado, primeiro ele coloca a oração. Ah, pastor, mas não é a palavra que vem primeiro? Não vamos entrar nesse mistério. Colocou lá, oração e palavra, então, uma vida de oração, um pastor que expõe bem a palavra, um pastor que tem um ministério da palavra, ele é um pastor de oração. Um líder de igreja que é bom na palavra, ele é um líder de oração. As duas coisas não se excluem, elas estão interligadas. A sua disciplina espiritual tem que perpassar pela vida de oração e pela vida na palavra. Então, pastor, mas eu estou vindo de uma igreja aí pentecostal, pastor, eu estou vindo de uma igreja neopentecostal. Mas isso aqui eu acho que é orar em línguas, pastor. Não, não é orar em línguas. Se você olhar o próprio texto, orando, o texto diz, versículo 20, orando no Espírito Santo. Você vai ver, nós temos a nossa a interpretação sobre dom de línguas, nós acreditamos que esse dom cessou, ele foi usado na igreja, ele foi dado à igreja por um tempo, e ele cessou, e você vai ver todo um silêncio em todo o Novo Testamento acerca desse dom, depois de Corinto. Aqui ecoa o que está em Romanos capítulo 8, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Você sabe o que o pastor Judas quer te ensinar aqui, em você se guardar na presença de Deus, no amor dele? Não é se guardar com o seu temperamento, não, porque se o seu temperamento não estiver banhado com o amor de Deus, meu irmão, você vai ter sérias dificuldades de relacionamento dentro da igreja, dentro da sua casa, onde você trabalha e onde você estuda. Orando no Espírito é orar sobre a orientação do Espírito. É orar sabendo que o Espírito Santo pega as suas orações e as minhas e as corrige, porque nós não sabemos orar como convém, a Escritura é clara, e ele apresenta diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É isso que a Escritura diz, orar no Espírito. Você pode folhear todo o Novo Testamento e você vai ver que esse versículo se interpreta com todo o restante do Novo Testamento. O Espírito ora com você, você nunca ora sozinho. Você pode estar sozinho porque Jesus falou, entra no teu quarto, ora em secreto e teu Pai em secreto te recompensará, mas você nunca ora sozinho, porque o Espírito ora com você. O Espírito ora com você. Romanos 8 diz isso. Ele inclusive corrige a sua oração. Então é a sua vida de oração ser orientada pelo Espírito. O Espírito leva você a entender quem é Deus, o que Ele fez por você e o que Ele faz, e como Ele quer que você viva para Ele. É o Espírito, sabe? Eu vou te dar uma prova disso. Porque em João capítulo 16, versículo 13, diz, e o Espírito da verdade vos guiará a toda
verdade. Terceiro e último lugar, nos guardando no amor de Deus. Primeiro, edificando na fé santíssima. Segundo, orando no Espírito. Terceiro, diz aí, esperando, versículo de número 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Literalmente é esperar com antecipação. Esperar com no coração assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É ter esperança na volta de Cristo. É aguardar com grande expectativa. É ter consciência de que no último dia Ele ressuscitará o seu corpo. Se você não estiver vivo na vinda dEle. Se estiver vindo, Ele arrebatará você com Ele. É essa expectativa que Ele não quer deixar morrer no teu coração e que o Espírito a trabalha pela sua vida na palavra e pela sua vida na oração. É você ter um vislumbre da glória eterna. Eu já estou salvo, mas os meus olhos ainda não viram a tremenda glória que está preparada para mim lá naquele dia. No vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno, preparado antes da fundação do mundo. Essa expectativa Deus não deixará apagar no coração de cada um dos seus filhos, que vive na palavra, que vive sob a orientação do Espírito com uma vida de oração. E a volta do Mestre, a igreja não pode esquecer, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós precisamos proclamar isso. Ele está voltando. Ele disse que vai voltar e vai voltar. E nós aguardamos com expectativa a volta do nosso Mestre. Porque, como disse um irmão, quando morremos a coisa não acaba aqui. Ela continua lá. Que Deus possa edificar a nossa vida, guardar a nossa vida, mas que possamos guardar a nossa vida da forma como Deus quer. Pela palavra, com vida de oração e nunca perdendo a esperança da volta de Jesus Cristo, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento. Essa é a promessa e Ele é fiel para cumprir. Deus te abençoe.